Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Olha só quem apareceu novamente, depois de muito tempo sem dar as caras aqui. Exatamente, eu mesmo. Bom, hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre algo que muitas pessoas têm me perguntado lá no direct do meu Instagram, que é a respeito do meu intercâmbio, como eu consegui, como foi o processo e tudo mais. Então, quem já me acompanha lá pelo Instagram sabe que um dos motivos pelo qual eu sumi um pouquinho aqui do meu canal foi exatamente por eu ter iniciado o intercâmbio dentro da minha graduação. Então foram várias coisas novas, muita coisa nova mesmo que foi acontecendo durante esse tempo. E daí eu preferi deixar um pouco de lado, a parte das gravações de vídeo, para que eu conseguisse me adaptar um pouco melhor a toda a questão cultural, questão de horário, alimentação e diversos outros fatores que influenciaram durante esses 4 meses que eu já estou aqui na Espanha. Então sim, o intercâmbio é na Espanha. Eu estou na cidade de Barcelona vou ficar aqui durante um semestre, um pouco mais de um semestre. Então, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Então, como vocês sabem, eu já gravei um vídeo aqui para vocês no canal também falando sobre as oportunidades de intercâmbio dentro da obstetrícia. No entanto, lá em 2020, eu percebi que dentre aquelas opções que teriam ofertadas dentro do meu curso, eu não iria conseguir ser aprovado em alguma delas. Por quê? Porque eu já me formaria no ano seguinte, no ano de 2021, e logo em seguida apareceu a pandemia ali no meio desse caos todo. E os editais foram suspensos, paralisados. Os editais da EASH, a grande maioria, porque da USP em si, alguns ainda assim continuaram tendo o processo de aprovação e logo em seguida mandando os alunos para as determinadas instituições. E o que aconteceu então nesse tempo? Eu resolvi procurar o intercâmbio por fora daquelas possibilidades que estavam fechadas ali naquele momento, porque eu já havia me planejado para atrasar a minha graduação em um ano a mais, né? Devido a essa vontade que eu já tinha desde ali o ano de 2017. Então eu pensei, bom, acho que se eu quero realmente, eu preciso correr atrás, dar um jeito de alguma maneira aqui, porque eu já atrasei um ano, eu não sei quando essa pandemia vai passar, quando vai acabar. E aí, provavelmente vai atrasar mais a minha graduação ainda, e eu quero me formar logo, não quero ficar aqui 10 anos dentro da graduação. Então, corri atrás. E como foi esse processo? Eu basicamente saí mandando e-mails para diversas instituições, eu entrava dentro dos sites das universidades, verificava laboratórios, professores e linha de pesquisa dentro daquela que eu gostaria de atuar no momento, que seria questões relacionadas à obesidade infantil, que é a minha linha de iniciação científica, áreas da administração e também a questão do pré-natal, que foi um dos momentos que eu mais gostei ali dentro dos meus estágios. Então, eu saí mandando mensagem para esses professores, esses orientadores de instituições de língua espanhola, uma vez que eu não tenho um domínio grande do inglês, e eu também já tinha vontade de conhecer um país de língua espanhola. Então, basicamente, juntei o útil e o agradável ali tudo nessa mesma oportunidade. Então, eu mandei basicamente, gente, uns 300 e-mails. Sem brincadeira, eu mandei muito e-mail para várias instituições, eu criei um e-mail padronizado, saí disparando. E em seguida fui recebendo vários nãos, estamos em pandemia, não estamos recebendo estrangeiros, as aulas estão suspensas e várias outras respostas aí ao longo dessas tentativas de conseguir a minha vaga para estudar fora do país. E daí o que eu fiz então foi continuar, fui mandando os e-mails, até que chegou um ponto que as pessoas começaram a se interessar pela minha linha de pesquisa também, a se interessar pelo meu currículo. E daí, bom, nesse meio tempo fui meio que pré-selecionado para algumas instituições, dentre as quais foram Universidade do Chile, uma no México e as outras 3 na Espanha, que ficavam em Pamplona, Navarra, né? Madrid e Barcelona. Barcelona as 2 principais, Madrid também as 2 principais naquele primeiro momento. E daí, depois disso, eu fui conversando com eles, daquele que tinha mais interesse relacionado ao que eu gostaria de pesquisar. Então, eu fui conversando com o pessoal
E daí fui fazendo também alguns testes, algumas entrevistas. Então eu encontrei um que eu gostei mais e daí a gente começou a se conversar. Inclusive, Davi, incrível você. Mas enfim, então a partir daí a gente começou a conversar, ter alguns encontros. Ele falou: olha, eu preciso ver a respeito um pouco mais do seu currículo, preciso também de algumas cartas de indicação que você tenha de pessoas que você já trabalhou, professores da sua universidade. Então eu precisava neste primeiro momento de 2 cartas de indicação. Ele também queria verificar a questão do meu idioma, como que estava o meu espanhol, porque eu disse que eu não tinha o certificado ainda, mas ele falou: tranquilo, a gente vai tentar aí ver o que dá para fazer para você. E aí, nesse meio tempo, o que a gente fez? Fizemos alguns encontros, ele viu que meu espanhol era o suficiente para vir para o país, para aprender um pouco mais aqui. E aí ele fez uma cartinha para mim dizendo que eu não precisava apresentar o teste para apresentar para a universidade. E depois disso, o que aconteceu foi as cartas de recomendações que eu precisava. E aí foi um problema grande, porque não estava conseguindo. As minhas professoras, as quais eu entrei em contato, não quiseram fazer, sei lá, foi uma coisa ridícula, mas que aconteceu sim. Então daí eu comecei a mandar para os meus professores que eu fiz iniciação científica, que eu tinha um pouco mais de vínculo, e aí eu acabei conseguindo 2 cartas de recomendação, do meu professor da medicina e do meu professor da minha primeira iniciação científica, que foi o Luiz Paulo. Eles fizeram umas cartas incríveis para mim, eu enviei lá para a instituição, daí eles depois em seguida pediram também um currículo, falando um pouco mais sobre as minhas práticas, para eles fazerem uma avaliação e ver se daria tudo para me aceitar. E bom, depois desses parâmetros em si, eu recebi a minha carta de aceite, e com a minha carta de aceite eu fui entrar em contato já com a USP, que eu tinha conseguido e que eu precisava de uma bolsa. E daí eu falei lá com eles também: bom, legal, consegui, agora eu preciso do dinheiro para poder ir para fora do país. Ele falou: bom, não se preocupa, porque a gente vai eu vou inscrever você a um programa aqui para que você consiga a gratuidade na parte dos pagamentos da instituição em si. Então, seria o equivalente a um CNPq, uma FAPESP da Europa, das universidades europeias. Daí eu fui aprovado também, então a parte de pagamento dos trâmites, das matrículas fora do país, não precisei pagar nada disso, e daí depois eu fui correr atrás de uma bolsa dentro da USP, para eu conseguir uma bolsa também. E daí eu também foi basicamente inscrever o projeto que eu precisava, falar um pouquinho sobre mim, do meu currículo e da importância da relação da USP com a instituição estrangeira selecionada. E daí eu fui aprovado também, consegui uma bolsa também para me ajudar nessa parte de moradia, seguro-saúde, solicitação do visto e tudo mais. E, bom, depois disso, o que mais que aconteceu foi... eu precisei criar também a questão de a universidade que eu fui selecionado foi a Universidade de Barcelona. Antes disso, eu tinha selecionado para o Germanstrias Purhol, que é um hospital alemão que fica na cidade de Barcelona também. No entanto, o que aconteceu foi que o meu orientador ele se mudou para outro país, para outra cidade, e aí ele criou um vínculo comigo com a Universidade de Barcelona, que, no entanto, ficaria um pouco mais fácil, porque a USP já tem convênio com a Universidade de Barcelona. No entanto, precisei criar um convênio, mesmo já existindo um, então foi um pouco mais complicado, porque as aulas todas suspensas, os encontros suspensos, então eu tive que ficar trocando e-mail, e a troca de e-mail não é tão efetiva assim quanto uma conversa presencial, mas acabou que no fim eu consegui. Daí eu precisava depois de uma professora para ficar responsável por mim na USP, que eu tinha um orientador fora do país e precisava também de uma orientadora dentro da USP. E daí eu vinculei com a minha professora de iniciação científica, que foi a Ana Karenina, na época, que é atualmente ainda, né? E criei um convênio entre a obstetrícia e a Universidade de Barcelona para que eu pudesse ir. E depois disso, tudo certo, e eu fui. E daí, então, eu tô aqui em Barcelona, tô na Universidade de Barcelona e também no Hospital Sant Juan de Déu, que é um hospital pediátrico top, sim. É um nível Einstein pra cima no Brasil, e é um hospital que atende crianças
de toda a União Europeia e também crianças refugiadas, imigrantes que vêm de guerras de alguns países da parte norte do hemisfério também, né? E é um hospital muito bom, não posso entrar tanto, mas ali eu estou desenvolvendo uma pesquisa relacionada à obesidade infantil, não posso entrar tanto em detalhes, né? Mas é uma pesquisa incrível que eu fui convidado para participar, recebi essa carta de aceite então, e estou auxiliando nesse processo da finalização da pesquisa, que envolve mulheres com obesidade, mulheres sem obesidade e crianças pequenas, adequadas e grandes para a idade gestacional. Que daí eu estou verificando também ali algumas coisinhas, algumas relações de nível de metabolômica e lipidômica também entre esses grupos de amostras. Então é um estudo clínico muito legal. Então, acho que basicamente é isso. Não sei se eu consegui explicar muito bem para vocês, se ficou legal, mas qualquer dúvida mandei aqui, manda lá no meu Instagram também. Fique à vontade para me perguntar. Eu vou tentar me aparecer mais vezes aqui no canal. Um beijinho, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.